fora da realidade do que era um tempo atrás, mas que não quer dizer também que o clube estaria se prejudicando do ponto de vista financeiro pagando isso, porque às vezes você pode até terminar no positivo, né? Não é esse o ponto. Lembrando que o Guto Ferreira teve uma passagem bem rápida, né? De 10 jogos e 7 gols. Não quer dizer que ele vai sair ou algo nesse sentido, mas nesse momento ele não tem contrato, né? Ficou livre no mercado a partir do dia 1º de dezembro. Já tinha trabalhado em outros clubes na primeira divisão, dentre eles, né? Bahia, Curitiba, Ceará, nesses últimos anos, e também pelo Cuiabá já foi nesse ano na Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que esse salário, né, oferecido pelo Remo seria um dos maiores também da sua carreira como técnico, o que mostra, né, que foi uma proposta bem convincente e que o Remo realmente tinha total interesse e ainda tem de manter o treinador. Mas as notícias que temos, né, por exemplo aqui do Diário do Pará, é de que o Remo está mirando outros nomes para o decorrer da temporada, tá? Então tá aqui, ó, o Moser seria essa alternativa, técnico que conseguiu 2 acessos consecutivos, tá? Conseguiu o Campeonato Brasileiro da Série B, lembrando que ele tinha um salário de 150 mil por mês no Curitiba e também pediu 500 mil por mês para renovar. É claro, é um treinador que conseguiu 2 acessos seguidos na sua carreira, com o Mirassol e com o Curitiba, mas que não treinou nenhum time na Série A, então tem menos experiência do que o Guto Ferreira, por exemplo, né? E o Curitiba, diante desse valor, não animou de pagar 500 mil por mês para o treinador. O Remo já ofereceu 550 mil para o Guto Ferreira, então seria um nome do ponto de vista financeiro viável. Eu só ficaria com o pé atrás, porque igual eu falei para vocês, ele não comandou nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. É claro, faz sem dúvida a diferença, mas pelo menos vem de uma boa fase, né? Pegou ali alguns clubes que ele tinha uma pressão, igual foi esse ano com o Curitiba. Ano passado com o Mirassol também fez uma boa campanha de estadual e conquistou o acesso, além também de passagens pelo Atlético Goianiense, que se eu não estiver enganado estava já na Série B, né, nesse ano aqui, foi isso mesmo. E, enfim, eu não sei se seria o nome ideal, ainda mais para o Remo tendo que fazer toda uma remontagem de elenco e um treinador que não tem experiência, né, na Série A. Eu ficaria com o pé atrás, mas não acho o nome ruim não, tá? Eu só acho que tem algumas outras opções melhores. E olha que nesse vídeo eu vou focar só em técnicos brasileiros, não vou ir para treinadores estrangeiros, apesar de que tem alguns com salários até próximo disso, né, 600 mil, que seria viável nesse momento. E lembrando, o Curitiba demitiu o Moser, mas tem outros nomes na mira, né, do Curitiba e também do Remo, certamente, que é o Roger Machado. E aí, só para vocês terem uma ideia, ele está pedindo, né, de salários 800 mil por mês, pelo menos pelas informações que temos. E aí eu já fico com o pé atrás, cara, 800 mil por mês pelo Roger Machado. Eu acho ele um bom técnico, eu acho que cairia muito bem nesses dois clubes, né? Cairia muito bem, não ficou muito bom na expressão, mas eu acho que encaixaria muito bem no Remo, no Curitiba, nesses clubes que subiram da Série B para a Série A. Ele fez um trabalho muito parecido com o Juventude do ano passado. O Juventude está vendo muito bem, né? Acho que o Campeonato Estadual ganhou o título, acho que não, né? Mas ele chegou na final e vinha de uma sequência muito boa pelo Juventude, que se manteve ainda na Série A, e troca o Juventude pelo Internacional. Teve bons momentos no ano passado pelo Inter, no início desse ano o Internacional estava jogando muito bem, realmente, e aí teve uma grande queda de rendimento. Certamente se o Inter for rebaixado nesse ano, a culpa vai ficar também para o técnico, o Roger Machado, né, que já passou por outros clubes, pelo Bahia fez um bom trabalho também, passagem rápida no Palmeiras e no Atlético Mineiro, além de uma passagem também pelo Fluminense em 2021, então tem muita experiência, né, já comandando times aqui no Brasil. Na primeira divisão já são 10 anos consecutivos, né, então faz uma grande diferença. Agora, 800 mil por mês, aí eu já acho um pouco exagerado. Lembrando que certamente no Juventude, né, no ano passado, quando ele foi contratado, com um salário bem mais baixo do que esses 800 mil pedidos, que era o valor basicamente que ele recebia no Internacional, tá? Então o Internacional que tem uma folha salarial gigantesca, mais de 20 milhões de reais, o Remo ano que vem deve ter uma folha de o quê? Talvez por mês, né, falando assim, talvez o quê? 6 milhões, 7? Você pagar 1 milhão basicamente, né? Fora questão de impostos e tal, só para o técnico, e eu particularmente acho que é um valor muito exagerado. Pode deixar sua opinião aqui se você concorda comigo ou não. E esses números, né, 600 mil para o Guto Ferreira, 500 mil para o Moser, Roger Machado 800 mil por mês, realmente de técnicos bem inflacionados aqui no Brasil. E aí tem um outro aqui que está livre no mercado, que é o Fernando Seabra. Eu acho que ele é uma mistura dos dois, né, do Roger Machado com o Moser. Por quê? Porque é um técnico que é jovem, mas que já tem uma certa experiência na Série A. É claro, eu acho ele parecido com o Fernando Diniz, no sentido de ele começa muito bem os trabalhos, mas ainda não conseguiu ter um período estável, vamos colocar assim. Foi assim no Cruzeiro, ele comandou o clube por 35 partidas e 17 vitórias, né? Até ter a demissão
do treinador para a chegada do Fernando Diniz, ficou pouco tempo e aí chegou no início desse ano o Leonardo Jardim. Ele foi para o Red Bull Bragantino, ajudou o time a se manter na primeira divisão do ano passado, né? 7 jogos e 2 vitórias na Série A. De 7 jogos ele só perdeu uma, ajudou muito o Red Bull Bragantino. Papel parecido que o Wagner Mancini tem feito, né? No comando técnico do Red Bull, que ele foi demitido, o Red Bull estava ficando muito próximo da zona do rebaixamento, chegou o Wagner Mancini e agora, né, o time já está brigando por uma 8ª vaga para ir para uma Libertadores. Então o Seabra foi demitido depois de 49 jogos nessa temporada e 16 vitórias. Então tem um currículo curto, né? Só são 2 anos como técnico profissional, então a gente acaba ficando com o pé atrás. Mas ainda assim já tem uma experiência na primeira divisão. Não sei se seria o técnico ideal para um time que vai, o Remo, né, nesse primeiro momento, o objetivo é se manter na Série A. Não quer dizer que vai brigar para não cair, vai jogar todo jogo retrancado, não é isso. Mas tem que ver se encaixaria, né, com o pensamento do Fernando Seabra. Enfim, pode deixar sua opinião aqui sobre esses nomes nos comentários. Igual eu falei para vocês, não quer dizer que o Guto Ferreira já deixou o clube, que não vai ter, por exemplo, uma chance de renovação. Ainda pode ser que aconteça, mas as chances nesse momento são pequenas por conta desse entrave e já surgindo, né, informações de outros nomes que o Remo tem procurado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera! E compre a sua nova camisa do Leão com a Foot Fanatics. Utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix com envios para todo o Brasil. Como, por exemplo, essa linda camisa, o modelo Consciência Negra, recém-lançado por apenas R$ 199,90 à vista e com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, nos tamanhos P, M, G e GG. Também tem essa linda opção de boné por R$ 74,90 com envios para todo o Brasil. Essas e várias outras ofertas disponíveis na Foot Fanatics eu separei para vocês, o link logo aqui abaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as primeiras movimentações do Clube do Remo para a Série A. Um jogador que está na mira neste presente momento é o centroavante Gabriel Tagliari, atleta de 28 anos de idade, hoje no Juventude, mas ele é revelado nas categorias de base do SC São Bernardo, passou também no Capivariano, no Atlético Paranaense em 2018, Mirassol em 2019, Ituano, Brusque, Santo André, CSA, até se firmar no próprio Juventude em 2023, naquela reta final de Série B. Ele vinha jogando muito bem pelo CSA, Copa do Nordeste, a Série C, e foi contratado pelo Juventude. Conseguiu o acesso. No ano passado foi mal, né? No seu primeiro ano disputando a Série A, apenas 2 gols e 2 assistências em 21 jogos. Não conseguiu se sobressair, mas era aquele bom reserva que entrava no segundo tempo. Nesse ano ele tomou, né, a vaga do Gilberto, aquele centroavante experiente, ex-São Paulo, Vasco. E na Série A deste ano ele já tem 8 gols marcados e 4 assistências em 32 jogos. Fez 2 gols recentemente contra o Cruzeiro, mais um contra o Bahia na última rodada, contra o Sport também, vitória fora de casa. Teve uma boa sequência, mas não foi o suficiente para evitar a queda do Juventude. O contrato do Tagliari vai até o final do ano que vem, hoje avaliado em aproximadamente 900 mil euros. Essa informação de um interesse do Remo foi confirmada pelo pessoal do Fute Ousadia. Um abraço para a galera, inclusive. O Tagliari, para mim, poderia ser sim uma boa opção em uma realidade de Série A. Quero falar sobre mais um jogador também que eu vejo com bons olhos para o Remo no ano que vem, que é o John Kennedy. Você lembra dele? Aquele mesmo autor do gol, né, do título do Fluminense da Libertadores de 2023. É um jogador que voltou, até começou bem a sua caminhada no Flu, né, nesse retorno, só que perdeu espaço. Ele chega ali mais ou menos em julho, né, depois do Mundial de Clubes, que ele jogou pelo Pachuca. Fez gol contra o Sport e na última rodada também contra o São Paulo. Deu assistência contra o Internacional, mas não vem sendo tão aproveitado. Dos 16 jogos que ele fez até agora na Série A, apenas 6 deles na condição de titular. Tem contrato ainda no Fluminense até o final do ano que vem. Então, um jogador que ainda pertence ao Flu. É jovem, 23 anos de idade. Em termos de compensação financeira, seria mais difícil, né? Hoje está avaliado em 6 milhões de euros. Mas quem sabe um empréstimo, aqui mesmo no futebol brasileiro, com um potencial de revenda. No México ele foi até bem, 9 gols e 2 assistências em 22 aparições. Quero comentar também sobre uma outra alternativa que eu vejo com bons olhos, que é o Derek Lacerda. Está livre, assim, ele ainda pertence ao Cuiabá,
mas rescindiu o seu contrato no Sport, na primeira divisão, 6 gols em 17 jogos. Se saiu bem, mas o Leão acabou afastando, né, o atleta e, consequentemente, a rescisão contratual. De acordo com o Sport, a decisão, né, de afastamento seria por indisciplina. O contrato dele no Cuiabá vai até 2028, hoje avaliado em 1 milhão de euros. É aquele centroavante que também pode jogar pelos lados, forte fisicamente, mas que é muito ágil naquele drible curto. Eu lembro os primeiros jogos, né,